Salve, rapaziada, aqui é o Suri e hoje eu vou falar sobre os 5 verdades que ninguém te conta quando você começa a investir. Por isso que a primeira verdade é que você não vai ficar rico em 2 anos, nem em 3. Por quê? Porque quando você começa a investir, você assiste vídeo de influenciador famoso, você vê grandes quantidades de aportes, aí você fala, vou investir R$ 300 por mês. Aí você pensa que daqui 2 anos você vai ter 10 mil. Não, não é assim que funciona. Não é uma fórmula mágica. Não é uma coisa que você coloca o dinheiro e ele vai multiplicar 3, 4, 5 vezes. Então, você vai ter depois de 5, 7 anos algum retorno. Mas no começo você só vai aportar e não vai mudar nada. Você vai colocar dinheiro, 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 dinheiro e não vai mudar nada. Só que a diferença é que você tem que pensar em patrimônio, não em rendimento. Então é como se você estivesse juntando dinheiro, só que está juntando dinheiro de um jeito inteligente. Vai colocando em renda fixa, vai colocando em ação, em fundo, e vai comprando, e vai ganhando um rendimento de vez em quando, mas não é sempre. Às vezes sua carteira vai ficar negativa, às vezes aquilo que você comprou vai desvalorizar, mas é a longo prazo. Não é sobre dobrar o dinheiro, é sobre ter, acumulando fundos, acumulando ações, acumulando renda fixa, tesouro direto, dinheiro na caixinha. Aí você soma tudo que você tem e vira seu patrimônio. Então você não vai ter o dobro de patrimônio em 2 anos. Você vai ter alguma coisa, vai render sim, mas não vai ser tudo isso. Aí você vai somando daqui uns 5 anos, aquela soma que você comprou hoje ou no mês passado vai começar a render alguma coisa. Então quer dizer, você comprou um fundo por R$ 100, vamos supor que ele está a 120. Mas você já tem 5 anos, você tem 10 cotas, então você já ganhou um valor e ela vai valorizando. Pode ser que você não vai ficar rico, mesmo depois de 10 anos investindo. Não é uma fórmula mágica que você tem certeza que você vai ficar rico. Mas a questão é que, depois de muito tempo de patrimônio, pode ser que você vai conseguir sim viver de renda. Vai ganhar um salário por mês de renda. Então é patrimônio. Então quanto mais você aporta, mais você vai ter a longo prazo. Por isso que é um erro que muita gente comete e investe 6 meses, aí vê que não tem muito retorno e para. Fala, não vira nada. Você concorda comigo que você investindo R$ 300 por mês, depois de 12 meses você vai ter 3.600 no mínimo? Porque é o valor que você investiu. Se você investir R$ 1.000 por mês, em 12 meses você vai ter 12 mil. Então você está juntando de uma forma inteligente. Você não está colocando dinheiro e apostando que ele vai dobrar. Você sabe porque está comprando coisa boa, está investindo em coisa certa, em fundo bom, em ação boa, mas você não pensa em valorizar assim em 2 meses. Você pensa em 3, 4, 5 anos, você vai ter muito mais do que você tem agora. Então esse aqui é o pensamento. Mas você não vai ficar rico, não é certeza de riqueza nenhuma. Por isso que tem gente que investe e não é rico, mas tem gente que investe e vive de renda. Então são duas coisas. Essa é uma verdade muito importante para quem está começando, que você tem uma ilusão errada de como funciona o investimento. Você investe e você espera que daqui 2 meses aquilo que você comprou por 100 vale 150. E se ele vale 80, você vende e esquece de investir? Não, aí você está pensando errado. Isso vai abrir seus olhos para você olhar diferente para o investimento. Não só pensando em valorização, mas sim em patrimônio. A segunda verdade: não adianta você investir e continuar gastando. É tipo você encher um balde, mas ele tem um furo. E aí você vai colocando água, e ele sempre vai vazando. Você diminui seu padrão de vida para você gastar menos com bobagem e pegar esse dinheiro que você gasta com bobagem e investir. E aí você ganha mais tempo na frente. Porque se você investe R$ 300 por mês e você demora 12 meses para ter 3.600, se você investir 350, você vai ter em menos tempo. Então, se você começa a investir, você tem que saber que você tem que mudar a sua mentalidade sobre o dinheiro. Então, você começa a gastar menos ou gasta só no que precisa, e quanto mais você colocar no aporte, mais você investir, melhor. Não é só investir por investir e já era. Você investe, você muda a sua vida sobre o dinheiro. Então, você muda seus gastos, você aprende onde você tem que gastar, onde você não tem, você diminui seu custo de vida, né, para você poder investir mais. Você mira tudo em volta do seu objetivo, que é ter patrimônio. Então você gasta menos para ter mais patrimônio. Essa é uma verdade que ninguém vai te falar assim na cara, porque muita gente fala, não, você tem que começar só, deixa o dinheiro na caixinha
e já era, e pode viver sua vida normal, mas guarda o dinheiro na caixinha. Não, já muda sua vida ali. Então, você tem que procurar maneiras de conseguir aportar sem o dinheiro vazar, sem o seu balde estar furado. Então, você tampa o balde e só vai enchendo, vai mantendo aquele balde cheio. A verdade número 3 é que se der errado, o prejuízo é todo seu. Então, quando você ouve recomendação de influenciador, compra um fundo tal, compra ação tal que está pagando dividendos, compra não sei o que está com dividend yield alto, que vai valorizar daqui 2 meses. Qualquer recomendação que você ouvir e você seguir, fique sabendo que qualquer prejuízo que você tiver, ninguém vai pagar para você. É o seu dinheiro, você que vai perder. Então, se você não pesquisa, não tem conhecimento sobre aquilo, não quer saber nada, você pode investir sim. Compra o que te recomendaram, tudo certinho, bonitinho. Só que você assume o seu próprio BO. Então, se tiver prejuízo, não tem ninguém para você reclamar. É você mesmo, foi você que colocou o dinheiro. A recomendação, eles podem até recomendar, mas é opinião sua seguir ou não. Então, se você tiver prejuízo, você não pode vir no canal de ninguém ou no Instagram de ninguém e falar: eu comprei aquilo e tive prejuízo. Você comprou porque você quis. Porque você não foi pesquisar e ter conhecimento sobre o assunto antes de colocar o dinheiro. Por isso que aqui eu não recomendo nada. Eu não recomendo nada. Eu falo para você procurar seu próprio conhecimento, entender, pesquisar bonitinho para você mesmo investir. Você pode sim assistir vídeos, ver conteúdo, palestra, tudo que você quiser, mas você tem que ter seu pensamento próprio sobre aquilo. Então você tem que mudar sua mentalidade. Essa é uma verdade mais importante que eu acredito, que você começa a pensar sozinho. Porque se você ficar só atrás de recomendação, eu compro ou não compro, por que você está com medo de comprar? Porque você não tem conhecimento. Porque você não pesquisa sobre aquilo e começa a pensar sozinho. Porque, imagina, você aporta R$300 por mês. Quando chegar, sei lá, sua carteira tiver 20 mil e você pegar um valor bom na mão, você vai fazer o quê? Você vai ir num comentário e vai perguntar para alguém: onde eu invisto R$1.000? Não faz sentido. Porque uma hora ou outra você vai ter que tomar as rédeas do seu investimento. Você mesmo vai ter que investir sozinho. Então, por isso que eu sempre falo: leia livros, estude sobre o investimento, use o que você quiser que te dê informação. ChatGPT, pesquisa no Google, assiste vídeo, vai mais sobre aprender sobre o investimento em vez de aprender sobre recomendação. Esquece dividend yield, quanto que paga, quanto que rende, esquece. O que você está colocando, para que serve, por que você tem que comprar, por que tem que ter na sua carteira, entendeu? Antes de você investir porque alguém mandou. Você assistiu um vídeo de alguém famoso que falou: compra isso que você está perdendo, é uma raridade. Nunca apareceu antes esse valor. Aí você compra sem saber de nada. E depois você vai ver sua carteira, tem um monte de coisa que não faz sentido. Porque você não sabe por que ela está lá. Você tem que saber por que você comprou. Então, você mesmo tem que comprar, assumir seu próprio risco e você mesmo comprar, porque é o seu dinheiro que está na reta, não é o dinheiro de ninguém. O quanto antes você começar a pensar sozinho, entender, desenvolver a mentalidade sozinho de investir, para que serve, como funciona, melhor vai ser, porque você vai conseguir tirar proveito da informação que as pessoas que sabem mais que você vão te passar. Então você assiste um vídeo de um influenciador famoso, você vai entender mais ou menos o que ele quer dizer, você vai saber tirar as partes melhores daquele vídeo, da informação que ele te passou. Um influenciador grande, ele passa uma informação para você, mas às vezes não faz sentido para você agora, mas faz sentido para ele. Não é que também ele tá errado, é que você não tá entendendo a situação. Você tem que trazer para sua realidade. Porque se o cara fala que comprar um fundo de, 5 cotas de um fundo tal, é de boa para ele, não é de boa para você. A verdade número 4, investir não te recompensa na hora. É por isso que funciona. É como se você estivesse plantando uma árvore. Sabe, plantando uma árvore? Você plantou a árvore, jogou terra em cima, começa a jogar água. Esses R$300 por mês é a água que você coloca. Todo mês você coloca água. Mas você sabe que vai nascer alguma coisa dali. Mas você já está colocando água. Vai passar um bom tempo e não vai mudar nada. Aí você vai falar: então não está nascendo nada. Não, embaixo da terra está desenvolvendo raiz
E aí, depois de um tempo, você vai começar a ver alguma coisa sair da terra. Porque você tem um pensamento a curto prazo. Você quer as coisas rápido, mas você tem que entender que investimento é a longo prazo. Investimento demora. Por isso que investir funciona, mas você tem que entender como é que funciona investir. Plantando para você colher, porque quem planta, colhe. Você já ouviu isso? Quem planta, colhe. Então, se você está plantando dinheiro, você vai colher o quê? Só vai demorar para nascer, mas quando nascer, vai dar muito mais dinheiro do que você colocou. Ou, no mínimo, vai dar dinheiro para você se manter, porque uma árvore vai nascer e vai ficar lá. Seu patrimônio vai começar a gerar mais patrimônio, gerar dinheiro por mês, e aí você vai conseguir até viver depois de muito tempo, ou depende do tanto que você investe, depois de não muito tempo, mas no mínimo uns 7 anos, 5, 7 anos, você vai conseguir viver de renda. A verdade número 5, você vai parecer iludido até estar certo. Por quê? Porque você vai investir, você vai ficar, todo mundo vai falar, nossa, mas por que você está fazendo isso? Não faz sentido, não vira nada, eu já investi 3 meses, 6 meses, não virou nada, e você segue ali no plano. Todo mês você aporta dinheiro, você muda seus hábitos, você vai indo, vai indo. Depois de 3, 4, 5 anos, você vai ter um patrimônio interessante, ou pode ser, dependendo do tanto você trabalhou, você investiu, você vai ter um patrimônio até grande, e aí a pessoa que não entende vai olhar e vai falar, nossa, mas como você está com esse patrimônio? É porque você seguiu o plano. Se você seguir o seu objetivo, você vai chegar naquilo. Se você planta, você colhe. Então, se você guarda dinheiro, você vai ter dinheiro. Se você investe com rendimento, você vai ter rendimento e vai ter o que você investiu. Vai ter patrimônio. Então, a pessoa que não entende, ela vai olhar e vai falar, eu não sei o que esse cara tá fazendo, por que ele tá investindo dinheiro assim nesse negócio, tá estudando, tá lendo livro, tá buscando conhecimento, se não vai virar em nada. É porque ela não tem certeza do objetivo que ela quer. Ela não sabe que você tem um objetivo, que você quer investir, que você tá pensando a longo prazo. Você tá pensando em ter alguma coisa. Na cabeça dela, você tá só desperdiçando o seu dinheiro à toa. Tá colocando uma coisa que não vira nada, tá deixando de comprar o que você tinha que comprar para investir, está vivendo num padrão de vida menor do que você merece, vamos supor, né? Porque está gastando menos, está comprando menos, está saindo menos, está gastando menos dinheiro à toa, e na cabeça de muitas pessoas você tá vivendo abaixo do seu padrão de vida. Então você tá deixando de curtir agora para ter alguma coisa no futuro. Mas isso só faz sentido para você e para quem investe, para quem já tem um pensamento de investir, de investidor. Você sabe o que você quer, você está com o objetivo certo, você está mudando sua mentalidade, está mudando seu estilo de vida e você está aportando certo todo mês ali com consistência, bonitinho. Você acha que isso não vai ter frutos? Vai ter. E vamos supor que no mínimo você não tenha rendimento nenhum. Depois de 5 anos, você vai ter dinheiro, não vai? Seu patrimônio é o que você colocou. Se você não vai perder, ou se você não vai ganhar, no mínimo vai continuar o mesmo, não vai? Então você vai ter... É como se estivesse juntando dinheiro. Você ficar 5 anos juntando dinheiro, no final você vai ter dinheiro. Só que a questão do investimento é que você junta e ele multiplica o dinheiro. Você vai aprendendo a investir melhor porque vai subindo o nível de risco. Então, quanto mais você investe, é mais dinheiro. Então você precisa investir nos lugares certos. Então você precisa estudar mais para aprender mais. Porque vamos supor que você começa agora com 2.000. 2.000, você pode cometer alguns errinhos. É razoável, é de boa. O risco não é muito. Agora, quando você começa com 2.000, vai subindo, daqui a pouco você está com 10, está com 20. 20.000 já não pode cometer muitos erros. Então você tem que estudar mais, ter mais conhecimento. Aprender com os próprios erros, sabe? Aprender certinho, mudar a mentalidade. Por isso que agora eu mudei o nome desse canal e até do meu Instagram para Mentalidade Suri. E no mínimo você vai mudar a sua vida no instante quando você começar a pensar. Aí você começa a mudar seus hábitos, começa a desenvolver coisa que vai subir o seu nível de conhecimento. Você começa a dar mais importância a ler livros sobre investimento do que assistir um filme. É isso que tem que desenvolver, tem que seguir bonitinho. E é isso. Essas foram as 5 verdades que ninguém te conta. E ninguém te conta por quê? Porque isso desestimula você a investir. Porque tem muita gente que é consumidor e ela não é investidor. Ela gosta de comprar ativos, gosta de comprar fundos, gosta de comprar ação, mas não entende. Tipo, ela só compra por
recomendação. Então ela fala, não, eu tô comprando patrimônio, é patrimônio. Só que nem sempre tudo é patrimônio, porque se você não souber como funciona, para que serve, você está só comprando. Você mudou de consumidor de nada para consumidor de ativos. E não deixe de assistir vídeos de canal famoso, porque eles têm muito mais conteúdo que a gente não sabe, que eu não sei, então que você também não sabe. Então você assiste, tira o melhor que pode tirar daquilo, mas não usa como recomendação, usa como fonte de conteúdo.